Você já se perguntou por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Já sentiu como se estivesse perdendo tudo, mesmo tentando fazer o certo? Hoje, vamos mergulhar na história de um homem que enfrentou exatamente isso. Uma história que tem inspirado milhões de pessoas por milhares de anos. Vamos falar sobre Jó? No início da sua história, Jó tinha tudo que alguém poderia sonhar. Ele era um homem rico, respeitado, com uma família grande e feliz. A Bíblia o descreve como um homem íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Ele era o exemplo de uma vida abençoada. Mas de repente, em um piscar de olhos, o mundo de Jó desmoronou completamente. Imagine a dor. Em um único dia, ele perdeu todos os seus bens, seu gado, seus servos, tudo. E o golpe mais devastador de todos, ele perdeu seus 10 filhos. Uma tragédia inimaginável. Como se não bastasse, logo depois, Jó foi atingido por uma doença terrível, que cobriu seu corpo com feridas dolorosas da cabeça aos pés. Ele perdeu sua riqueza, sua família e sua saúde. Seus amigos vieram visitá-lo, mas em vez de consolo, eles trouxeram acusações. Eles insistiam que Jó devia ter cometido algum pecado terrível para merecer tanto sofrimento. Até mesmo sua esposa, vendo sua agonia, disse para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Jó estava completamente sozinho, quebrado por fora e por dentro. É aqui que a história de Jó se torna tão poderosa. Mesmo em meio a uma dor indescritível, mesmo quando todos ao seu redor o abandonaram ou o acusaram, Jó se recusou a amaldiçoar a Deus. Isso não significa que ele não questionou. Ele chorou, ele lamentou, ele expressou sua angústia e perguntou a Deus: por quê? Ele não entendia o motivo de tanto sofrimento. Mas em meio a toda essa confusão e dor, uma coisa permaneceu firme: sua confiança em Deus. Jó declarou uma das frases mais marcantes de toda a Bíblia: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Mesmo no fundo do poço, ele mantinha a esperança. Ele não tinha as respostas, mas confiava naquele que tem todas as respostas. A história de Jó nos ensina sobre uma fé que não se baseia nas circunstâncias. É fácil ter fé quando tudo vai bem. O verdadeiro teste vem nos momentos de dificuldade. Jó nos mostra o que é perseverança. Ele nos ensina que é normal sentir dor, é normal questionar. Mas o mais importante é nunca perder a confiança em Deus, mesmo quando não entendemos seus planos. No final, depois de Jó ter passado por essa prova de fogo, Deus não apenas restaurou tudo o que ele havia perdido, mas lhe deu o dobro. Ele teve uma nova família, mais riquezas, e viveu uma vida longa e plena. A restauração de Jó não foi apenas material, foi uma profunda restauração espiritual. Ele passou a conhecer a Deus de uma maneira muito mais íntima e real do que antes. A história de Jó não é apenas sobre sofrimento, é sobre a soberania e a fidelidade de Deus. É um lembrete de que, mesmo nas noites mais escuras, o nosso Redentor vive. Se você está passando por uma provação, hoje, lembre-se de Jó. Sua história nos dá esperança e nos encoraja a manter nossa fé, sabendo que Deus está no controle e tem um propósito em todas as coisas. Obrigado por assistir. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que possa estar precisando de uma palavra de esperança. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como esta. Fiquem com Deus e até a próxima. Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar na história de um dos personagens mais incríveis da Bíblia, Jó. Preparem-se para uma aventura cheia de reviravoltas, fé e muita, mas muita paciência. Estão prontos? Então, vamos lá. Imaginem um homem chamado Jó. Ele vivia numa terra distante chamada Uz, e era tipo o cara mais rico e respeitado da região. Ele tinha uma família enorme, 7 filhos e 3 filhas, e uma quantidade de ovelhas, camelos e bois que nem dava para contar. Além de tudo isso, Jó era super gente boa, honesto, mais importante de tudo, amava a Deus de todo o coração. Ele era o exemplo perfeito de retidão.
Mas como em toda boa história, a tranquilidade não durou para sempre. Um dia, lá no céu, rolou uma conversa. Satanás apareceu e Deus, todo orgulhoso, falou: "Você viu o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele." Satanás, sendo Satanás, duvidou. Ele disse que Jó só era fiel porque tinha uma vida perfeita e que, se perdesse tudo, com certeza amaldiçoaria a Deus. Então Deus permitiu que Satanás testasse a fé de Jó. E aí, meus amigos, a coisa ficou séria. De repente, uma tragédia atrás da outra. Em um único dia, Jó perdeu todo o seu gado, seus servos, e, o pior de tudo, todos os seus 10 filhos morreram em um acidente terrível. Dá para imaginar a dor. Mesmo assim, em meio a todo esse sofrimento, Jó rasgou suas roupas, raspou a cabeça em sinal de luto e disse algo impressionante: "No saí do ventre de minha mãe e no partirei. O Senhor o deu. O Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor." Ele não pecou e nem culpou a Deus. Mas a provação não tinha acabado. Satanás voltou a desafiar, dizendo que se a dor atingisse o próprio corpo de Jó, ele blasfemaria. Então, Deus permitiu novamente. Jó foi atingido por feridas dolorosas da cabeça aos pés. Ele sentou-se no meio das cinzas, se coçando com um caco de telha. Até a sua esposa, vendo tanto sofrimento, disse: "Amaldiçoa Deus e morre." Mas Jó respondeu: "Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem de Deus, e não o mal? Que força, não é mesmo?" Foi aí que apareceram 3 amigos de Jó para consolá-lo. No início, eles ficaram em silêncio por 7 dias e 7 noites, só de verem o tamanho do sofrimento dele. Mas depois, eles começaram a falar, e a conversa não foi muito animadora. Eles tentaram convencer Jó de que ele devia ter cometido algum pecado terrível para merecer tanto castigo. Eles diziam: "Confesse, Jó, o que você fez de errado." Jó, por sua vez, manteve sua inocência. Ele argumentou com seus amigos, questionou a Deus, expressou sua angústia e sua dor. Mas nunca, jamais, perdeu sua fé. Ele não entendia o porquê de tudo aquilo. Mas no fundo, ele confiava que Deus era justo e bom. Ele chegou a dizer: "Eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra." Essa frase é poderosa. Depois de muita discussão e sofrimento, o próprio Deus aparece em um redemoinho e fala com Jó. Deus não explica o porquê do sofrimento, mas mostra a Jó sua imensa sabedoria e poder, fazendo perguntas sobre a criação do universo, das estrelas, dos animais. Jó, diante da grandeza de Deus, se humilha e reconhece que seus questionamentos eram limitados. Ele entende que não precisa de todas as respostas, mas sim de confiar em quem tem todo o poder e sabedoria. E o final. O final é a melhor parte. Deus repreende os amigos de Jó, pois eles não falaram a verdade sobre ele, como Jó fez. E então, Deus restaura a vida de Jó em dobro. Ele ganhou o dobro de ovelhas, camelos e bois que tinha antes. E mais, ele teve outros 7 filhos e 3 filhas. E diz a Bíblia que não havia mulheres tão belas em toda a terra quanto as filhas de Jó. Ele viveu mais 140 anos e viu seus filhos, netos e até bisnetos. A história de Jó nos ensina sobre perseverança, confiança e fé inabalável. Mesmo quando não entendemos os planos de Deus, ele nos mostra que o sofrimento não é necessariamente um castigo e que a nossa fé pode ser fortalecida nas maiores dificuldades. E aí, gostaram de conhecer a história épica de Jó? É uma lição de vida que atravessa milênios. Sebok, curte-o, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas aventuras animadas. Comente aqui embaixo o que você mais admira em Jó. Obrigado por assistir e até a próxima. E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, onde a gente desvenda as histórias mais incríveis
de um jeito super divertido. Hoje, vamos embarcar numa aventura épica para conhecer um cara que era o exemplo de paciência em pessoa. Jó, peguem a pipoca, se ajeitem na cadeira, porque essa história é de tirar o fôlego. Imaginem só. Jó era um homem super gente boa, que vivia feliz da vida numa terra chamada Uz. Ele tinha uma família enorme, 7 filhos e 3 filhas, e era dono de uma fortuna de dar inveja. Ele tinha milhares de ovelhas, camelos, bois, enfim, era o ricaço da região. Mas o mais legal de tudo é que Jó era um homem de fé, super íntegro, e amava a Deus de todo o coração. Ele era o tipo de pessoa que sempre fazia o bem, sem olhar a quem. Um dia, lá no céu, rolou uma conversa que mudaria tudo. Deus estava todo orgulhoso de Jó, falando o quanto ele era especial. Mas aí, apareceu o Satanás, o acusador, e duvidou da fé de Jó. Ele disse: "Claro que ele te ama. Você deu tudo para ele. Tira as riquezas dele para ver se ele não te amaldiçoa na sua cara." Era uma aposta pesada, não é mesmo? E então, Deus permitiu que a fé de Jó fosse testada. E gente, que teste! De um dia para o outro, a vida de Jó virou de cabeça para baixo. Primeiro, ele perdeu todos os seus bois e jumentas. Logo depois, suas ovelhas e pastores foram consumidos por um fogo que caiu do céu. Em seguida, seus camelos foram levados. E a pior notícia de todas ainda estava por vir. Um vento muito forte derrubou a casa onde seus filhos estavam festejando. E todos eles se foram. Vocês conseguem imaginar a dor? Perder tudo, absolutamente tudo, em um piscar de olhos. Jó ficou arrasado, claro. Ele rasgou suas roupas, raspou a cabeça em sinal de luto e caiu no chão. Mas em meio a toda essa dor, ele disse algo impressionante. "No saí do ventre de minha mãe, e no voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Mesmo com o coração partido, ele não culpou a Deus. Mas o teste ainda não tinha acabado. O acusador voltou e disse: "Pele por pele, deixa eu tocar na saúde dele, e aí sim, ele vai te amaldiçoar." Então Jó foi atingido por uma doença terrível, que cobriu seu corpo de feridas dolorosas da cabeça aos pés. Era tanto sofrimento que ele se sentou sobre cinzas, se coçando com um caco de telha. Até a esposa dele, vendo tanto sofrimento, disse: "Amaldiçoa a Deus e morre." Mas Jó, firme em sua fé, respondeu: "Receberemos o bem de Deus, e não receberíamos também o mal?" Aí apareceram 3 amigos de Jó para consolá-lo. No início, eles ficaram em silêncio por 7 dias, só de ver o estado do amigo. Mas depois, a conversa começou. E que conversa? Eles tentaram encontrar uma explicação, dizendo que Jó devia ter feito algo muito errado para merecer tanto sofrimento. Eles insistiam: "Confessa seu pecado, Jó. Deus é justo." Mas Jó sabia que era inocente. Ele não entendia o porquê de tudo aquilo. Questionava a Deus em sua angústia, mas nunca, jamais, perdeu sua fé e confiança nele. Ele defendia sua integridade, mesmo sem entender os planos maiores. Essa discussão durou um tempão, até que, finalmente, o próprio Deus apareceu num redemoinho para falar com Jó. E, gente, foi espetacular. Deus não deu uma resposta simples, do tipo foi por isso ou por aquilo. Em vez disso, ele mostrou a Jó sua grandeza e sabedoria. Ele fez perguntas sobre a criação do universo, sobre as estrelas, o mar, os animais, mostrando a Jó que a sabedoria humana é muito pequena perto da sabedoria divina. Jó, humildemente, reconheceu o poder e a soberania de Deus e se arrependeu de ter questionado. E o final dessa história é a prova do amor e da fidelidade de Deus. Depois que Jó demonstrou sua perseverança e confiança inabalável, Deus restaurou sua vida. E não só restaurou, ele deu a Jó o dobro de tudo o que ele tinha antes. O dobro de ovelhas, camelos, bois, tudo. E mais, ele teve outros 7 filhos e 3 filhas, que eram as mulheres mais lindas de toda a terra. Jó viveu mais 140 anos, feliz, e viu até seus bisnetos.
A história de Jó nos ensina uma lição poderosa sobre perseverança, fé e confiança. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, ela nos mostra que, mesmo nas maiores tempestades, podemos nos agarrar à certeza de que Deus tem um plano e que o seu amor por nós nunca falha. E aí, curtiram essa jornada incrível? Se gosto, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Conta pra gente aqui nos comentários o que você mais achou legal na história de Jó. Um grande abraço e até a próxima.